Eu preparei aqui alguns pilares que é super importante, que vai aí deixar como que essa construção desse seu projeto rumo ao profissional fique bem estruturado. Então, quando a gente vai falar aqui de alguns pilares, por exemplo, eu preparei aqui alguns e um deles é a mentalidade. Então, quando a gente pensa em ser um profissional na área, a gente tem que lembrar que nós temos essa capacidade, esse potencial para aprender, todo mundo tem, e para transformar, para ajudar alguém. Talvez vocês aí já estão, quem não aplica ainda, já estão ajudando muitas pessoas, né? Em palavras, em ações, às vezes até um ombro amigo, essa disposição de olhar para o outro e querer fazer alguma coisa, né? Então já tem essa mentalidade de querer ajudar, de querer auxiliar alguém. E quando a gente fala sobre reflexoterapia, às vezes uma coisa que trava um pouquinho algumas pessoas é o medo. Medo de errar um ponto, né? Olha só, tô com um pezinho aqui demonstrativo, olha quantos pontos de reflexoterapia nós temos nos pés. E aí alguns ficam com muito medo, né, de errar um ponto reflexo, de esquecer um ponto reflexo, de receber ali talvez um julgamento de uma pessoa em relação ao jeito que está aplicando a técnica. Então tem um pouco de medo, um pouco de receio. Será que vocês aí tinham algum tipo de medo? Quando você foi, quem já aplica, né, quando foi começar a aplicar, que tipo de medos vocês tinham? Ou será que ainda tem alguns tipos desses medos, ou quando pensa em aplicar, não está aplicando ainda reflexo? Alguém aí tem algum tipo de receio? Eu tinha vários receios, gente. Antes de eu aplicar reflexoterapia, né, há mais de 20 anos atrás, eu tinha muitos receios, muitos medos, muita tensão em relação a esse assunto. Eu era tensa em relação a esse assunto, sabe? E aí que quando a gente começa a olhar para estes medos, que medo é esse, né, que eu tenho, e a gente começa a trabalhar esses medos, as coisas vão ficando mais simples, vai ficando mais fácil. Porque uma coisa é você adquirir o conhecimento, outra coisa é você romper, né? Essa insegurança, esses medos. Então, estes medos, eles precisam ser vencidos, resolvidos, e identificar é o primeiro passo, né? O que eu tenho medo? Eu tenho medo de errar ponto? Então, deixa eu aprender direitinho esses pontos, deixa eu aqui utilizar um mapa de reflexoterapia, olha quanta ajuda, né? Ou eu tenho medo de aplicar e não fazer efeito, então deixa eu aplicar em alguém e pergunto para essa pessoa como é que ela se sentiu, uma pessoa mais próxima, uma pessoa que eu confio aqui, né? Eu vou pedir para ela, um familiar, né? Me fale exatamente o que você sentiu. Você achou que eu apertei muito forte os seus pés? Você achou que eu fiz muito rápido a sessão de reflexoterapia? O que você sentiu? Você gostou da forma como você ficou posicionado recebendo a sessão? Gostou do que a gente conversou agora? Então, entender assim aonde que tá o ponto de insegurança, sabe? É muito importante pra gente ir trabalhando esse ponto de insegurança. Ponto não é o ponto do pé, tá, gente? É esse aspecto, né? Esse aspecto da insegurança para ir vencendo essas barreiras. Aquilo que é desconhecido, aquilo que a gente nunca fez, realmente pode gerar um certo receio. Para alguns não. Para alguns é super natural. A pessoa vai lá e começa na área da reflexoterapia. Outros não. Igual eu, no meu caso, eu olhava, né, a profissional que fez a sessão de reflexo em mim, na minha mãe, lá na época quando a gente começou a receber sessão de reflexoterapia, e eu achava até simples, mas eu ficava pensando como que ela sabe todos esses pontos, e eu tinha os receios. Eu pensava, eu acho que quando eu for aprender, talvez eu consiga aprender, mas eu tenho muitos medos, eu tenho vergonha de oferecer, né, eu tinha receios. Então, é muito importante, tá? A gente trabalhar a nossa mentalidade. A gente pensar assim, olha, o pouco que eu aprender, aquela pessoa que está precisando exatamente daquilo vai ser beneficiada. Então é assim que a gente começa. A gente começa a aprender protocolos básicos e aí a gente começa a aplicar nas pessoas. Então é muito importante isso, tá, gente? A gente tá olhando para esse lado aí em relação a esses temores, né? A estas
preocupações e trabalhando, ó, aqui, na nossa mente. A nossa vontade de ajudar, ela precisa ser maior do que o nosso medo de aplicar, e essa consciência a gente precisa trazer, que as pessoas estão precisando, e enquanto a gente está com medo, ele está impedindo a gente de avançar, as pessoas estão sofrendo, precisando da gente. Então a gente tem que começar a raciocinar nisso quando a gente está com muito medo de avançar. Outra coisa que eu marquei aqui, um outro pilar: as metas e objetivos. Qual é o seu objetivo quando você pensa ir aí, ó, rumo ao profissional? Aonde você pensa em chegar? O que você quer aí? Cada um de vocês aí tem que pensar nisso. O que vocês querem? Talvez vocês já ouviram um ditado que fala assim, ó, que não tem um vento favorável para quem não sabe para onde vai. Então, a gente precisa começar a pensar assim, o que eu quero? Eu quero aprender isso aqui por quê? Por que eu quero aprender e por que eu quero ser um profissional? Eu quero ser profissional por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas. Ok, isso precisa existir mesmo. Essa vontade, esse desejo, né, de ajudar as pessoas. Mas eu quero chegar aonde com isso? Eu quero ganhar quanto com a reflexoterapia? Como é que eu me enxergo? Trabalhando aonde como reflexoterapeuta? Essas metas vai ajudar cada um de vocês a se sentirem mais motivados para continuar estudando e para tomar algumas atitudes rumo a este objetivo. Pode ser que vocês tenham vários motivos pelos quais vocês querem aplicar a reflexoterapia, querem se tornar um profissional na área. É bem possível que hajam vários motivos. Quais são eles? Começa a colocar num papel, sabe? Ajuda muito. A lista assim, ó, coloca lá todos os motivos pelos quais vocês desejam ser profissionais em reflexoterapia. Alguns vão ter ali o objetivo de ser um profissional porque querem agregar uma renda financeira na família. Outros querem ter uma renda principal da família, pessoal e da família, como reflexoterapeuta na área da terapia, né? Essa renda principal é muito possível. Outros querem ser um profissional na área da reflexoterapia porque é um sonho, sempre foi um sonho trabalhar na área da terapia com alguma coisa. Outros querem ser profissionais porque querem ser reconhecidos como um bom profissional, porque querem prestar um trabalho voluntário. Então a gente não está falando do dinheiro apenas, a gente está falando também de ser um bom profissional para estar dentro de um hospital, de uma clínica, de uma creche, de um orfanato, de uma associação, enfim, ali prestando um trabalho, nem que seja um trabalho voluntário. Então a gente está falando só do financeiro, né? Então olha só, né? Por que eu quero ser um profissional na área da reflexoterapia? E a gente encontra muitos lá no curso, por exemplo, passo a passo, quando eles começam ali, a gente tem encontros mensais, por exemplo, lá no Zoom, e muitos falam, eu quis aprender, eu quis fazer um curso para ter mais segurança, porque ia chegar para mim, eu sabia que ia chegar para mim pessoas com diversas situações, e até a gente tem alunos aqui do passo a passo agora, né, assistindo essa aula também. Então, muitos falam isso, olha, eu queria aprender, ser um profissional na área, porque eu queria ter mais segurança. Então, o segundo pilar aí são os objetivos. Comece a pensar, qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar com a reflexoterapia? Lembra que é aos poucos, né? Que você pode ser que leve um pouquinho mais de tempo para atingir aquele objetivo, mas tem que ter um início. Então, você já conseguiu elaborar aí na sua mente o que você quer? Por exemplo, quando eu pensava em ser uma profissional de reflexoterapia, eu pensava assim, olha, se eu for começar com isso daí, eu quero porque eu quero sair do meu emprego anterior. Eu queria sair daquele emprego, eu era uma secretária no consultório médico, eu queria deixar de ser secretária e trabalhar exclusivamente com a prática da reflexoterapia e viver da reflexoterapia e, se fosse possível, até mesmo que minha família toda vivesse com os rendimentos da reflexoterapia. Então, eu tinha em mente ali, eu não sabia bem ainda como é que eu ia alcançar tudo isso, mas era o meu objetivo, eu tinha. Então começa a colocar, tá? Ali, a listar esses objetivos. Tenha essa meta, porque se a gente tem um propósito, né, gente? O negócio fica mais poderoso, não fica? Quando a gente tem um propósito, um porquê das coisas, uma razão, um motivo. A própria palavra, né? Motivação. Vem aí, ó, ter um motivo. Então isso é importante, tá?